sabia que esse outono e inverno 22 será a coleção mais colorida de todos os tempos? E você sabia que nessa temporada sua consumidora vai procurar por muito brilho nas peças? Então, eu sou Cristina Marinho e a convite do Shopping Litoral Sul, eu venho trazer informações de tendências e estratégicas para você acertar em cheio nas suas escolhas dessa coleção. Então venha ver esse conteúdo preparado especialmente para você arrasar nas compras de outono e inverno 22. E agora vamos para as tendências do inverno 22 para você levar tudo isso de novo para sua loja e para suas clientes. Antes de partirmos para as tendências, eu vou falar uma coisa que é muito importante. Nós sabemos que a consumidora, a sua cliente, cada vez mais vem procurado um porquê das coisas. Por que que aquele azul é tendência? Por que que uma telacê é tendência? Por que aquele determinado casaco é tendência? E você precisa explicar, que assim ela compra convicta de que está realmente atualizada. Então, antes de partirmos para as tendências, eu vou falar quais são os sentimentos que pautam esse inverno 22 e que são explicados depois em forma de estilos, produtos, cores, estampas e tecidos. Está certo? Vamos lá! Assim, podemos dizer que todas as tendências que você vai ver a partir de agora, elas estão pautadas em 4 principais sentimentos que a consumidora vai ter quando chega o inverno 22. Primeiro, uma grande valorização da natureza e da aventura. A aventura de curtir a natureza. Parece que estivemos presos por muito tempo e agora é hora de a gente colocar o pé na grama, sentir o ar puro, olhar para o verde e curtir tudo que a natureza pode nos proporcionar. O outro sentimento é de muita diversão e nostalgia. Não aquela nostalgia triste de lembranças ruins, e sim uma nostalgia divertida, de só lembranças boas. Parece que até voltamos a ser criança, quebramos todas as regras e voltamos com muita energia para nos divertir muito. Também, o terceiro sentimento é pautado no empoderamento, principalmente o empoderamento feminino, de lutar pelos seus direitos, de se impor, de marcar presença, de dizer assim, tô chegando. E o quarto sentimento é de uma sensualidade aflorada, glamurosa, uma sensualidade confortável também, que tem a ver com empoderamento. Eu estou pronta para tudo e o conforto me traz isso. Mas a gente vai ver mesmo no inverno uma grande sensualidade aflorada. E isso é a cara da consumidora brasileira. Então vamos agora para os estilos, que nós chamamos de moods da temporada, que é esses sentimentos traduzidos em cores, produtos, visual, para você ter na sua loja. E agora vamos para os estilos, que nós também chamamos de moods, e você também pode chamar de mood. O que quer dizer o mood aqui? Uma tradução explicando o mood é aquilo que está se passando pela cabeça e pelo coração da sua cliente. Então, aquele sentimento é transformado em um visual de produto, em uma cor, em um acabamento, e que a consumidora, quando se deparar com aquele produto, vai achar que ele está atendendo aquele sentimento dele. Por isso que nós chamamos de mood também. Vamos ver quais são os 4 moods principais do inverno 22 para você entender essas tendências. Vamos ao primeiro, que se chama natureza selvagem. Lembram que eu falei do interesse do consumidor em ter mais contato com a natureza e se aventurar na natureza. Colocar o pé na grama, sentir o ar, sentir o calor, sentir o sol, e isso vai ser traduzido em cores, em um estilo que é o retorno do Western Party, que é o estilo country, o estilo cowboy, como nós chamamos, e estampas com elementos da natureza, como a estampa mineral, que parece o recorte numa pedra, os materiais super confortáveis,
O visual de casaco mais solto, parecendo um cobertor, e muitos tons de bege e tons terrosos. Dentro desse mood, nós temos os outros mini moods, que são visuais, estéticas, que você pode usar não só na compra dos produtos, como também são ótimas ideias de vitrine. Vamos ver quais são dentro do Natureza Selvagem. O primeiro nós chamamos de Western Party, como se fosse uma festa cowboy. Ele traz esse visual country, que tem muito sucesso aqui no Brasil entre as suas clientes. A gente pode ver o sucesso do visual da moda sertaneja, e ele entra com as franjas. Vejam o paetê, o visual de brilho com as franjas, as estrelas. Você pode usar elementos como chapéus, lenços, o couro entra nesse visual também. O outro nós chamamos de Alpha Sport, que é aquele visual de alfaiataria misturado com o visual esportivo, que também funciona muito bem no visual de trabalho, no retorno ao trabalho. E aí, então, entra essa ideia de, por exemplo, esse look que tem um conjunto, um terno, um blazer e por baixo um blusão de moletom, e o blazer e a calça são de alfaiataria. Peças com recortes mais minimalistas, esse visual do conjunto confortável com acessórios glamurosos e o salto. Esse look todo da mesma cor, a gente está vendo calça, casaco, blusa de baixo, bolsa, acessórios, todos da mesma cor. Esse é o Alpha Sport. O outro nós chamamos de Cozy But Sexy. É um estilo confortável, mas sexy fashion ao mesmo tempo. Então, se você já teve resultado com os conjuntos em tricô no inverno passado, pode continuar. E saiba que agora eles vêm mais ajustados e até mais sexys, com recortes, com aquele visual, aquele jogo de mostra-esconde. Entra então os ombros à mostra, a blusa de tricô de ombro caído, os materiais bem macios. E o outro visual é o que nós chamamos de acampamento nórdico. Ele entra aquele visual mais étnico, que tem muito resultado. E parece aquele dos acampamentos que são do hemisfério norte, que a gente adora esse visual. Então entram as estampas e detalhes étnicos, entra o poncho com muita força, esses geométricos com tons terrosos, as franjas, esses detalhes que parecem peruanos. Então esse visual você coloca na loja, coloca na vitrine e atrai a consumidora. Agora vamos para o segundo estilo, o segundo mood, que a gente chamou de intention. Intention porque tem uma intenção, tem uma tensão e tem aquela luta pelos direitos que eu falei através do empoderamento. Entra nessa ideia, entra o preto. Eu falei de um inverno bem colorido, mas todo inverno tem muito preto. E ele entra nesse visual um pouco mais agressivo e sexy. Entra essa ideia de punk rider, parece um visual motoqueiro, que também tem muito resultado aqui. Essa combinação de preto com neon funciona muito também, e os assimétricos. Os assimétricos vêm com uma ideia meio agressiva, e essa é a intenção, parecer meio transgressora. Dentro desse estilo, a gente tem um subestilo que a gente chamou de Dark Romance. Um visual romântico, mas ele é um pouco mais rebelde. Entra o couro preto, a renda preta, uma sensualidade mais aparente, um extravagante misturado com um sombrio e misterioso, sobreposições, por exemplo, com uma transparência preta por cima. O outro estilo, esse muito forte, nós chamamos de heroína, que foca bastante os ombros, então pode entrar as ombreiras e o contorno da silhueta, o corselet com o contorno das formas e modelagens mais estruturadas. Então, trazendo aquele visual de cheguei e tenho poder. Temos também os anos 90,
Atmosfera 90s voltando. Entram as gargantilhas, os chokers, cos com fivela metalizada. Esse vestido sleep dress, ele vem com um ar mais urbano e lembram do filme Matrix? Parece esse estilo tendo um look todo de couro, certo? Agora, o nosso terceiro estilo, que vem com tudo, nós chamamos de Old Hollywood, que é aquele estilo de dizer estou por cima da carne seca, venho com tudo, me aguardem com muito brilho, que a consumidora vai querer usar brilho o dia inteiro dentro de casa, então muito luxo sendo transmitido. E aí a gente vem, não sei se vocês já assistiram esse filme de Great Gatsby, ele traz todo essa sofisticação. Entram as plumas, sim, a consumidora começa a aceitar aquela consumidora mais corajosa. É importante para uma peça de vitrine você investir. Entra essa peça, que depois a gente vai ver mais detalhadamente, que é o Celebrity Coat e o paetê, com bastante luxo, transparências e materiais brilhosos. Dentro desse estilo, a gente tem um romântico que ele tem essa ideia de lingerie, parece peças de lingerie. Entra o tule, entram os recortes com renda, a gente vê que as rendas contraste atualizam. E esse novo visual do sleep dress. E agora o nosso quarto mudo, nosso quarto estilo. Lembra que eu falei da nostalgia divertida? É o que nós chamamos de anos 70 apimentado. Esse sempre tem muito resultado, é muito comercial. E ele vem com um mix de cores, de combinar vibrante com vibrante. Nem tem aquele equilíbrio de, eu vou vibrante com mais neutro, não. É vibrante com vibrante. Então, entram as cores bem fortes nas colorações, entra um visual college, que funciona muito. Entra o visual retrô, mas mais colorido. E, principalmente, como material o veludo cotelê. Vamos ver quais são os outros visuais que entram dentro desse estilo, entram dentro desse mood. Esse college que eu falei, mas ele vem bem divertido. O divertido está na cor. Lembra daquela ideia de que a gente quebra as regras e parece que quer voltar a ser criança, mais lúdico? Entra com esse visual. Então funciona muito nos moletons, com os patches, com letras bem coloridas. Vejam como essas listras aqui que parecem dos times de beisebol, os xadrezes, o moletom combinado com outras peças mais sofisticadas. O outro estilo é o que a gente chama feito à casa da vovó, que é aquele romântico, retrô, e que tem essas golas, a que a gente chama de gola Van Dyck, entram esses florais bem miudinhos, ou entra esse visual de boneca bem romântico. Esse também funciona bastante aqui no Brasil. Vimos os estilos e agora vamos para as cores. Isso é o que você vai apostar de colorido para a sua loja e para oferecer às suas clientes. Lembrem que eu falei que estamos diante do inverno mais colorido de todos os tempos. Até a sua cliente, que era muito focada no preto, no mescla, no bege, ela vai se interessar por cor e você precisa ter na loja. Vamos ver as principais aqui que você deve ter. E então vamos começar com os azuis. Você sabia que azul é a cor preferida no mundo? Foi feita uma pesquisa com pessoas do mundo inteiro e perguntou qual é a sua cor preferida. E a explicação para isso é porque é a cor do céu, é a cor que nós estamos mais acostumados a ver desde que nascemos. E os azuis para o inverno 22, eles não vêm nada normais. Mesmo o azul marinho, ele tem uma luz especial, nós chamamos ele de minimal. Temos o Confidence, que é esse tom de azul bem vibrante, que tem crescido nas coleções e crescido nas vendas. Temos o Provence. Provence é a região da França
onde tem as lavandas, que tem aquele tom com toque de lilás. Então é um azul com toque de lilás, também muito comercial. O Chamonix, que é aquele tom de azul turquesa, bem forte, e a gente pode ver como ele fica interessante no look inteiro. Pode apostar sem medo. Temos o Urano, que é um tom de azul mais indo para o verde, também é muito comercial. Temos os tons de verde, lembram do nosso interesse pela natureza? Os verdes crescem. O verde militar, esse outro verde que ele é um pouco mais alameado, esse verde que é muito comercial, que vai muito dentro daquele visual college. O wasabi, que é um tom de verde neon, sim, o neon continua no inverno e eu já garanto para você que para o outro verão, depois desse inverno, ele continua. Eu não sei quando ele vai embora. Os tons de amarelo, amarelo bem vibrante, como o solstício, o própolis, um amarelo mais mostarda e vem esse amarelo novo que ele tem um ar de dourado. Temos os tons de bege, lembram que eu falei que é lá do estilo do Alpha Sport, que entra o macchiato, um tom de bege mais forte, o marzipan e o coliseu, que é um tom de off-white. Nos rosas, começa com um rosa claro, que a gente chamou de perfume, e aí vem dois tons de pink, sim, dois tons de pink. Um pink mais rosa chiclete e um pink mais escuro, que parte para o lilás, que agora chega com energia, a consumidora vai atrás. Outro tom que a consumidora vai muito atrás é o laranja, que nós chamamos de calêndula. Os tons de vermelho. O vermelho é apontado, vermelho e os subtons de vermelho como a cor do inverno 22. A gente viu lá naquele visual heroína, que entra bem o vermelho. Então o russo, o blood e o pinot, que é um tom de vinho, entram forte. Também entram os tons de marrom. A gente sabe que os clientes do Rio Grande do Sul adoram marrom, não é verdade? E agora o Brasil inteiro vai adorar marrom. A gente tem o robusto, um marrom mais forte, e o montana, que é um marrom mais terra. E o cinza entra também como o tom que traz aquele visual alfaiataria esportiva e é um tom que combina com todos os outros tons da cartela e é muito interessante você apostar. Gostou das cores? Então é isso aí. Agora vamos para as peças-chave. As peças-chave são aquelas em que você pode apostar sem medo. É bem importante que você analise qual é o estilo da sua cliente. Mas uma coisa também importante de eu sinalizar para você é que estamos diante de uma estação em que a consumidora vai se propor a ousar um pouco mais. Lembram que ela vai querer se divertir no inverno 22? E isso também estará em suas escolhas. E você precisa estar preparado para ter aquele toque de ousadia, aquela peça que você fica com receio, mas sabe que ela impacta na vitrine, vai impactar na consumidora, ela vai receber elogios. Então, uma boa proporção de peças que você considera ousadas para sua loja é você colocar em 10% das suas aquisições para a loja. Mas vamos ver quais são essas peças-chave que você precisa ter sem falta. Vamos começar com as blusas-chave, aquelas que você precisa ter, sim, em maior quantidade na sua loja. Vamos ver quais são as blusas que fazem parte das principais tendências do inverno 22. Nas de malharia, nós temos o blusão cargo. O que caracteriza ele é esse bolso no braço ou esse bolso mais volumoso. Temos também o blusão com a barra repuxada. Você vai ver que esses aviamentos que são mais do mundo esportivo entram. Pode estar esse aviamento na barra, pode estar no punho, mas o nome desse aviamento até é focinho de porco, que ele parece mesmo um focinho de porco com os dois furinhos. O blusão com a gola mais alta, o blusão que nós chamamos de statement. O que é aquele blusão statement? É aquele pá que eu uso só com jeans e eu impacto.
aquele blusão que pode ter um recorte, um brilho, um bordado, ele geralmente é mais amplo. E o blusão com a manga presunto, que é essa manga que ela é mais bufante e depois ela tem um punho maior. Ensine isso para sua consumidora. Nas blusas de tricô, se você tem tricô na loja, então invista no tricô com franjas. Lembram daquele visual country, do visual cowboy? O tricô transparente, que é muito legal de introduzir, que pode ter na parte de baixo uma regata básica para a consumidora mais ousada ou uma blusa com estampa que dá um impacto bem interessante. É uma peça que faz às vezes de segunda pele, mas ela funciona por cima. O doll cardigan, o cardigan que parece de boneca, bem romântico, como também o sexy cardigan, que ele é mais decotado, ele pode ter um abotoamento em que você pode incentivar a consumidora a usar ele um pouco mais aberto, colocando essa ideia na vitrine. E o blusão chale, porque ele tem essa gola aqui, que a gente chama de um chevron, e essa gola pode ser de um babado, de um outro material ou do mesmo tricô. Vamos ver nas blusas de tecido. Entra a camisa cetinada para aquele visual de trabalho, a gola laço também. Se você já teve resultado com ela no inverno passado, vale investir de novo. Se você ainda não tem, mas tem na loja, coloque ela de novo, ela ressignifica. O visual romântico com colo à mostra, lembrem da sensualidade. A blusa romântica com o botão joia, aquele botão bem trabalhado. E vem uma coisa bem nova que a marca Fendi colocou, que é a camisa cropped, para usar com as peças de cintura alta. Vamos agora aos coletes. Sim, os coletes são peça por causa dos anos 70 divertido, que entram com força nessa temporada. Então a gente vai ver o colete de matelassé, o colete cropped, vejam que interessante, ele tem essa ideia de alfaiataria cropped. Esse colete com a cava mais caída, ele é mais oversized, a consumidora pode no começo estranhar esse visual, a sua cliente pode estranhar, incentive ela a colocar com uma camisa e ela vai começar a achar interessante. O trench vest é igual o trench coat em forma de colete, que pode fazer às vezes de vestido para a consumidora. Incentive a isso. E o colete grandpa, o que é grandpa? É o vovô, parece aquele colete do vovô. É interessante que ele venha, pode ser em moletom, como pode ser em tricô, com esse xadrez que a gente chama de xadrez arguile, com esse xadrez que formam esses losangos. Lembram que eu falei das combinações novas? Então vejam aquele tom de marrom montana com o tom que parece mais o perfume ou o circle, bem novo, não é mesmo? Então vale mesmo a pena apostar. Agora vamos às calças. A gente tem a calça cargo, que ela vem mais sofisticada por causa daquele visual adventure. A calça oversize e balloon, oversize que ela é mais solta na perna e mais justa na barra, formando como se fosse o balloon. A barra destaque para as consumidoras mais baixinhas, incentivar na calça que é mais escura, fazer essa barra. Ela traz um visual bem moderno. E invista sem medo, incentive a sua cliente com os cós com elástico. Cós com elástico é sem erro de acertar. A consumidora, se é aquela com um pouquinho mais de barriga, com aquela que tem menos cintura ou a com mais cintura, o cós com elástico, e ele está cada vez mais sofisticado. Nas calças também, a calça comfy, a calça confortável com vinco, entra naquele visual anos 70. A legging update, vejam aqui a Chanel colocou uma legging de veludo, então a legging vem com bastante força e ela vem mais chique, por causa daquele visual que nós chamamos de Old Hollywood. As joggers de tricô, a parte de baixo de tricô e a calça flare, lembram dos anos 70 que volta com muita força, com material em jeans, um material mais estruturado, mas também no material como aquele ponto Roma ou um material de tricô, mas a calça flare
vem com força. Com aquele material mais maleável, ela faz às vezes da calça bailarina. Lembram da calça bailarina? Esse visual volta com força. Nas saias, a saia de tricô, vejam como o tricô vem com força. Às vezes você tem um material que tem esse efeito do tricô. Para cliente é a mesma coisa. A saia com alça é como uma salopete, mas ela não vai até então em cima. Ela vem com essa alça. Importante falar, essas fotos aqui que vocês veem são de pesquisa internacional, que a gente faz no varejo internacional. Como eu falei, a N Marinho está pelo mundo todo trazendo o que vai pegar no Brasil. E essas são de Tóquio, por exemplo, essa de Nova York, essa de Londres. Então, vocês vão ter na sua loja o que está já acontecendo no mercado internacional. A saia lápis com fenda e a saia anorak. Por que a gente chama de anorak? Ela parece aquela jaqueta com um zíper e um bolso na frente, bem esportiva. E essa é da marca Prada, que colocou esse visual e tem muito resultado. Então, ela parece uma saia bem esportiva. As saias vêm mais minis do que midis. Então, a gente começa a ver a saia longa com menos espaço. A gente está equilibrado entre midi e mini. Então, vale você começar a colocar novamente as saias mini no seu estoque, no seu recurso, no seu mix que você tem para essa coleção. Vamos aos vestidos. Os vestidos casuais. Tem um vestido que a gente chama de fit me, se ajuste a mim. Ele vem com gola alta, geralmente, todo bem colado e pode ser de diversos materiais. O vestido Mutantes, igual a Rita Lee usava na banda Os Mutantes, que é aquele vestido com visual anos 70. O vestido de couro, que funciona muito, ou com aspecto couro, com cirrê, para consumidor é tudo o mesmo visual. O todo plissado, sim, o plissado continua, vai ocupando outras partes da peça. Nos vestidos de festa, a gente tem o new slip dress, aquele bem chique, o vestido com repuxado, que funciona muito bem para o plus, o vestido dark romance, que é aquele preto com transparência, bem um romântico mais rebelde, e o vestido de paetê, ou vestido com super brilho. Vamos então aos macacões. Sim, macacões são peças bem importantes para o inverno 22. Nós temos 4 modelos bem importantes. Um que nós chamamos de One Piece. Ele é uma peça inteira, que vai geralmente com zíper nas costas, mais justo ao corpo, então ele é bem confortável, uma peça de bastante impacto. Temos nessa novidade um conjunto feito com macacão, a jaqueta ou blazer combinando com macacão. O outro macacão que nós chamamos de biker, é aquele estilo motoqueiro. Essa gola e esse zíper caracterizam ele bem. E um macaquinho, se mais curto, de couro ou cirrê ou material que seja mais estruturado. Nos conjuntos, então, sim, os conjuntos são importantes de você ter na loja. E você pode incentivar a consumidora a desconstruí-los. A gente tem o conjunto em tricô, o conjunto mais saia e xadrez, sendo xadrez, conjunto com blazer mais saia, o conjunto de 3 peças, vejam como ele vem com força, que já evolui de calça, blusa e mais jaqueta, e o conjunto de plush, plush que é um material mais confortável, ou veludo, cotelê, com essa cara de veludo. Também temos o conjunto todo em couro, o conjunto em animal print, que sempre tem muito resultado, seja em tricô, seja em moletom, com kimono, a parte de cima com essa peça que transpassa e cinto, que pode ser usada aberta, e o conjunto futurista retrô, que é aquele conjunto mais esportivo, mas ele tem uns recortes que parece meio a roupa de astronauta.
Em casacos e jaquetas, lembram que é uma temporada em que você pode escolher bem, incentivar o consumidor e comprar casacos. E esses casacos, eles vêm com uma cara de atemporal, quer dizer que ela vai usar para os próximos invernos. Temos a jaqueta corta-vento, que continua com muita força, porque é um produto que vai de janeiro a janeiro no guarda-roupa, no carro da cliente. Temos a jaqueta bomber com barra blusê. O que é a barra blusê? Essa barra mais larga, que ela fica mais afofada aqui na parte de cima. Então, é bem elegante. A jaqueta com a manga bufante, que a Louis Vuitton colocou ela agora com bufante que já vem de cima, ela tem esse formato meio ovo. O Celebrity Coat, lembra que eu falei do Old Hollywood, aquele visual de parecer dar a volta por cima, que ele se caracteriza por um casaco bem sofisticado e essa gola pelo de bastante impacto. A New Anorak, que é essa jaqueta esportiva, e a gente chama ela de nova porque ela vem em outros materiais. Vejam essa que mistura o jeans com o tweed, com a lã, com o tricô, então esse visual esportivo em novos materiais. Temos o casaco Yeti, que é aquele casaco parece do Abominável Homem das Neves, que é o casaco de pelo bem volumoso. O blazer acinturado, que esse acinturado pode vir já na peça, com elástico, como também com um cinto. A jacket, que é aquela mistura da shirt mais jacket, e é chamada de jacket. É uma camisa mais estruturada, ótima para o nosso inverno, que pode ir tanto mais pesado quanto mais tranquilo. O poncho, a gente pode ver que ele vem com uma cara nova, com um recorte, um zíper, mas é uma peça que também aquece bem. E o casaco alongado de matelassé. Você pode ver que esse matelassé ele vem mais fininho, que deixa com visual ainda mais confortável. E agora eu vou passar para você como é que vem as estampas, como é que vem as listras, como é que vem o poá, aquelas estampas que você deve ter na loja. O que vem de diferente nas estampas são muito as combinações de cores. Você não deve ter medo em apostar em estampas que você vê que tem combinações de cores ousadas, porque, como eu falei, a consumidora vai estar disposta a coisas diferentes. Então, vamos ver quais são essas estampas. As listras, como elas vêm? Primeiro, tem listras no inverno 22? Sim, tem listras. Lembram daquele visual anos 70, do visual college, que ele vem com as listras bem coloridas, assim como você está vendo, com colorações bem novas. Também as listras entram naquele visual acampamento nórdico, que entram os tons terrosos. O poá, sim, o poá vem em formas diferentes e em materiais diferentes. A gente vê um mix de tamanhos de poá, os poás mais espaçados, aquele bem tradicional que faz parte do visual lingerie, o mix de poá e o poá também nas texturas, como a gente pode ver aqui. E o animal print? O animal print, o clássico, vem com muita força no animal print. Nessa coloração bem clássica mesmo, que entra aquele tom meio dourado com o preto, ou com o marrom mais escuro. Temos essa estampa, lembra do visual country, do visual cowboy, que nós chamamos de horse around, que são as estampas de cavalos. A gente pode ver várias marcas como colocaram, e você pode apostar, porque é uma estampa que sempre funciona muito bem. Os florais. E aí, como é que vem os florais? A gente tem o de sempre sucesso, florais com fundo preto. Temos o floral com cara de casa da vovó, como esses aqui, mais românticos. E temos o floral folk, o floral com visual mais étnico, que entram aqueles paisleys, ou aquelas minhoquinhas, né, que a gente fala, entram as colorações em tons terrosos. Então, florais com fundo escuro, florais com cara da casa da vovó e florais com cara mais étnica são os que mais aparecem.
Nos xadrezes, a gente tem o novo xadrez que a gente chama de racer, parece da bandeira da Fórmula 1, né? Aquele xadrez que geralmente vem em preto e branco, mas ele vem em outras cores e ele meio distorcido. Olha que interessante esse com floral no meio. Então, esse tipo de xadrez sempre tem muito resultado. Funciona também naquele colete que eu falei para vocês, o colete Grandpa, o colete com cara de vovô, nesse xadrez. O xadrez arguile, que é aquele xadrez que está com a cara do visual anos 70 mais divertido. Então ele vem bem novo, com detalhes em strass, com novas colorações, mais desordenado, com paetê e o bem tradicional mesmo que a gente vê com aqueles losangos que também vimos no colete. E para estampa localizada, que é aquela estampa das t-shirts, dos blusões de moletom, você deve apostar em uma ou duas para sua loja, pelo menos, que traga essa ideia de saúde mental na frase, que sejam motivadoras, que tragam um visual de espiritualidade, que é um motivo para a estampa, não é só uma escrita ali que não faça sentido. E agora vamos aos tecidos, aos materiais, tecidos ou malhas que vêm com força para o inverno 22, quando você for escolher a peça nesse material ou naquele material. Por isso é bem importante na escolha dos tecidos. Vamos ver quais são. Temos o light tweed, que é esse tecido, uma lã mais rústica, mas mais fininho, por isso que a gente chama de light, ele tem uma gramatura menor, isso é bem importante. Temos o couro colorido, temos o couro preto, couro marrom, que a gente está bem acostumado, mas o couro colorido. Quando eu falo couro, é o efeito couro, né? Vocês sabem muito bem, não é o couro mesmo de bicho, é o efeito couro. Mix com pelo, que é materiais, pode ser jeans, pode ser o tricô, e misturados com pelo que vem muito forte. Espinha de peixe, que é aquele visual de lã, até a Chanel colocou aqui em outras cores, que faz esses vezinhos parecendo mesmo uma espinha de peixe. O veludo cotelê ou plush cotelê vem com tudo, parte de cima, parte de baixo, vestido, macacão, né? Então aposte e sempre tem muito resultado. Esse matelacê mais leve, os amassados, aposte sem medo, o consumidor está aceitando muito bem, traz esse visual despreocupado, displicente, e o material dupla face. Se você encontra, funciona muito bem. Um casaco dupla face, um blusão dupla face, ou que mesmo uma peça mais fina que parece que tem forro. Então, aposte nesses materiais quando for fazer as escolhas de produtos para sua loja. E os detalhes são aqueles aviamentos, aqueles acabamentos que tem cada vez mais feito diferença nas peças e que você deve buscar porque a consumidora vai ver como renovado, vai ver como atualizado. Vamos ver quais são. Nós temos as top chains, as correntes que vêm em acabamentos, alças, contornos de decotes. A fivela bold, aquela que se você tem acessório para a loja com fivelas maiores, olhem essa com efeito moldura. Os broches, incentive a consumidora numa peça básica, coloca um broche num tricô básico, num blazer, num casaco, colocar o broche. Os fechos com colchete, lembram daquele visual de lingerie? Os botões dourados, bem volumosos para o jeans também. O bordado, bem farto, isso a consumidora vai prestar atenção. Os detalhes e aviamentos, lembra do focinho de porco que eu falei? Qual é a razão de ter sucesso? Porque elas permitem o autoajuste, a consumidora faz mais franzido, mais solto. Os alamares, que é esse desses casacos mais de antigamente. Aviamentos com visual de coração, que a gente chama de Everyday is Valentine's Day, todo dia é dia dos namorados. E os novos bolsos, new pockets, bem volumosos, bem trabalhado nas peças. A gente vê um bolso volumoso com aviamento de repuxar e o botão.
E agora eu finalizo. Qual é a conclusão quando você for fazer suas escolhas no showroom, quando você for fazer as escolhas para sua loja que você precisa ter para as suas clientes? Sabendo que o inverno 22 é aquela estação que tem que ser muito otimista, por isso com muita cor. Você também pode levar isso na comunicação, na sua vitrine, natural, mostrando os tons da natureza e o visual da natureza, intenso. Lembrem de trazer um empoderamento, lembrem de você trazer um visual de impacto para a consumidora, com causa. Quanto mais puder ter a sustentabilidade em todos os seus processos, trazer a estampa de saúde mental, trazer aquele visual que mostre um contato com a natureza, que traga uma segurança, uma luta pelos direitos e prático. Todos nós estamos precisando de coisas bem práticas. E eu finalizo aqui desejando para você excelentes vendas de inverno 22 com essas escolhas. Não tem erro, será de muito sucesso. E muito obrigada!